Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei qual horário que você está me assistindo. Eu sou a Bindá, dona do canal Culto História. Eu tô aqui para hoje dar mais uma aula para vocês. E hoje o assunto vai ser pré-história, surgimento do universo, teoria sobre a criação do homem, surgimento do homem e os períodos da pré-história. Esses são... Não poderia ser diferente, né? Sempre que eu tô gravando, seja lá no estúdio ou aqui na externa, tem um barulhinho, então esse barulhinho aqui vai movimentar a nossa aula e não vai nos atrapalhar. Então vou começar aqui. Essa aula é focada pro pessoal do 6º ano e todo o assunto que a gente trabalhou ao longo do primeiro bimestre. A gente começou, nosso primeiro dia de aula, não sei se vocês se lembram, foi sobre o assunto o que é história e o papel do historiador e as fontes históricas. E pra ter como base, pano de fundo, a gente usou o quê? A história da menina Isabela Nardoni. Esse caso que eu levei pra vocês foi um caso criminal que aconteceu há mais ou menos faz mais de 10 anos que ele aconteceu, lá em São Paulo, e eu usei ele como pano de fundo para vocês entenderem qual é o papel do historiador. E eu coloquei para vocês que o historiador é como se fosse um detetive da história, que ele busca juntar todas as pistas para encontrar o quê? A solução daquele caso. Nesse caso, então, na história que eu contei para vocês sobre Isabela Nardoni, o detetive e toda a perícia, toda a equipe técnica, o pessoal que produz o laudo, investigadores, foram responsáveis por resolver, solucionar o crime que acabou tendo aí a madrasta e o pai da Isabela como os autores do crime contra a menina. Então, quando a gente uniu aqueles fatos, eu falei sobre a tela na camisa, que foi uma evidência encontrada. Eu falei sobre as pegadas do pé na cama da menina, a qual ela foi arremessada. Lembra que eu contei isso pra vocês? Isso tudo foi reunido para concluir ali no caso, que foi o pai que jogou a menina pela janela, cortando ali a grade de proteção. Então, o que a gente tira disso? Eu usei essa analogia do crime para poder explicar que o papel do historiador é o quê? O mesmo que um detetive dentro de um caso. Solucionar, unir as evidências, unir as provas para conseguir solucionar o caso. No caso, a história, todos os processos que acontecem ao longo da nossa vida, da nossa sociedade, até mesmo a sua história é importante. Então, tudo que acontece no mundo é relatado através de fatos históricos que são, na verdade, a reunião de diversas fontes sobre um determinado assunto. Assim como aconteceu o crime da Isabela Nardoni, que foi um fato histórico, ele foi solucionado pelo historiador daquele caso. No caso, o historiador vai ser o papel do detetive e dos investigadores, e de todo o laudo, toda a perícia, são dos documentos, a reunião de provas, a reunião de evidências, que formam ali a contundência, nossa palavra, hein? A contundência, ou seja, deixa o caso resolvido não só pelo achismo. Aliás, é muito importante, e eu falo isso com vocês em sala de aula, que dentro de alguns tipos de profissões não pode haver o eu acho. Jornalismo não pode ter o eu acho. Historiador, professores de uma forma geral, não pode haver o eu acho. Nós trabalhamos com comunicação. Pessoas que trabalham com comunicação, elas devem, principalmente pessoas que trabalham na área de direito, elas devem ser o quê? Organizadas e serem imparciais para resolver o crime. Resolver uma solução, solucionar um caso, acaba embolando tudo. Mas é como se eu fosse explicar o seguinte. Se eu tô contando a história pra vocês, eu não posso contar a história, por exemplo, no caso da Isabela Nardoni. Se eu fosse a detetive e eu fosse muito amiga do pai, eu poderia atrapalhar o processo, porque eu estaria ali querendo favorecer o meu amigo, jamais imaginando que ele cometeu o crime contra a própria filha. Por isso que o historiador, por isso que o jornalista, por isso que pessoas que são ligadas à área do direito, elas devem ser o quê? Totalmente imparciais para resolver o processo. Claro que não o processo do advogado. O advogado de defesa ou de acusação, né, promotor, eles ali têm que assumir o partido e defender a causa para aquele cliente. Mas no caso da comunicação como jornalismo, vale, e é importante a gente ressaltar a importância de você ser uma pessoa neutra, unir as evidências para poder formar a informação de uma forma o quê? Direta, coerente e não com o seu achismo. Entendeu, galera? Então, sobre fatos e fontes históricas, é simples. As fontes históricas são, na verdade, todos os materiais que nós utilizamos para conseguir concluir o caso. No caso da Isabela Nardoni, as fontes usadas foram diversas. Houveram fontes orais, como os vizinhos que relataram as brigas entre o casal. Haviam fontes materiais, evidências como sangue, evidência como filmagem, evidência como o laudo da perícia que mostrava o corpo da Isabela Nardoni após a queda. Havia diversos tipos de provas que chegaram à conclusão daquele fato. Então, a história é feita por isso. Detetives da história são os historiadores, responsáveis por unir as evidências, as pistas, fontes históricas, para concluir um assunto. Fechou esse assunto? Encerrou? Então nós vamos pro próximo, ok? O próximo assunto que nós vamos falar aqui vai ser sobre as teorias sobre a criação do universo e dos indivíduos, dos seres humanos e dos animais e de tudo como existe. Bom, eu sempre tenho muito cuidado para falar sobre isso no 6º ano, porque é uma matéria que mexe com a questão da ciência, mexe com a questão da fé, mexe com a questão da família. Por quê? Dentro da estrutura familiar, você vai receber na sua criação, seja ela religiosa ou não religiosa, algum tipo de resposta sobre a criação do universo, sobre a criação do mundo. E é bom a gente colocar isso bem claro, que são teorias. Vamos começar pela primeira teoria, que eu acho a mais importante, eu acho bem legal a gente falar sobre ela, que é a teoria criacionista. Criacionista da ideia de criador, um ser criador de tudo. No caso, nós temos aqui na nossa cultura ocidental a criação de um Deus. Deus que foi o criador de todo o universo, foi o criador de todos os seres vivos, e todas essas histórias são relatadas aqui no Ocidente pela Bíblia Sagrada. Ou seja, Deus criou o universo em 7 dias, depois vem a primeira história da Bíblia, que é o Gênesis, que explica a história de Adão e Eva, a formação do homem e da mulher, a história da serpente, tudo isso como a gente já conhece dentro daqui do nosso universo cristão. Beleza? Essa é a primeira teoria, e é uma teoria que muitas pessoas, diversas pessoas acreditam. A segunda teoria
A teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é uma teoria física, que ela explica que houve uma grande pressão atmosférica, Big, grande, e Bang, explosão, bem, só lembrar da Anitta. Então o Big Bang foi uma grande explosão que provocou o quê? Essa pressão que surgiu ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, surgiu uma grande explosão, e essa explosão gerou aí o que a gente chama de universo. É a teoria física. E uma terceira teoria não explica a origem do planeta, do mundo, do universo, nem nada disso. Ela tende a explicar a origem da espécie humana e a origem de outras espécies também. E a elas nós trabalhamos com o darwinismo. O darwinismo foi por um biólogo, Charles Darwin, e ele explica muito a questão da evolução da espécie, ou seja, a espécie que não está habilitada para um ambiente, ela vai o quê? Morrer. Por exemplo, o que permite nós, seres humanos, estarmos vivos? Algumas coisas básicas, claro, né? Internet, água quente, pãozinho, não, nada disso. O que permite nós, seres humanos... Gente, eu gritei à parte, tá? O que permite nós, seres humanos, estarmos vivos, o que permite os seres humanos ali estarem em um processo de plenitude aqui no planeta é ter oxigênio, por causa da nossa respiração, ter alimento, ou seja, condições para a produção de comida, né? Beber água, sol, energia solar é importante, sem isso, sem esses fatores, e um clima estável para que a gente nem congele e nem queime. Então, esses 5 elementos aí são responsáveis pela sobrevivência do homem. Agora, imagina se de repente acaba o oxigênio. Nossa espécie não sobreviveria muito tempo. Se acaba a água, abastecimento de água, acabaria a espécie humana. Por quê? Nossa espécie não foi habilitada para viver na ausência desses fatores que são primordiais para a vida. Oxigênio, água, nutrientes para nossa alimentação e também um clima favorável para que a gente nem derreta e nem que a gente congele, né, se forem climas extremos. Então essas possibilidades nos tornam seres que conseguimos progredir ao longo de uma escala evolutiva segundo Darwin. Já outros animais não. Aliado ao Charles Darwin, meu Deus, essa parte aqui temorosa da matéria, eu vou falar sobre então a teoria do Jean-Baptiste Lamarck. Eu vou explicar ela explicando sobre o meu corpo. Nossa, que loucura. Vou explicar sobre isso, mas daqui a pouquinho. Então, só para finalizar, a tia não precisa, não quer e não exige que você me fale, tia, eu acredito no criacionismo, eu acredito no Big Bang, eu acredito no evolucionismo. Você, particularmente, vai poder acreditar e permanecer acreditando no que você escolher pra você, de acordo com a sua cultura, meu amor. Mas o importante é você entender que dentro da nossa cultura, dentro do nosso sistema educacional, é importante você saber que existem essas 3 teorias, havendo diversas outras no Oriente, mas elas não são estudadas a fundo por nós aqui, ok? Sobre o Jean-Baptiste Lamarck, eu vou até tirar aqui meu banquinho, deixa eu tirar meu banquinho de lado pra poder falar. Eu não vou poder mostrar pra vocês, né, que eu tô de longe, deixa eu ver se eu baixar aqui eu consigo. Jean-Baptiste Lamarck, isso daí é pra poder vocês marcarem. Meu Deus, barulho de som alto. Eu vou falar pra vocês sobre as 2 teorias de Jean-Baptiste Lamarck. Ele é mais ou menos contemporâneo e próximo às ideias do Charles Darwin. A primeira coisa é a lei dos caracteres adquiridos. O que significa a lei dos caracteres adquiridos? É simples. Já ouviu aquele ditado? Cara de um focinho do outro. Vou colocar a foto da minha filha aqui do lado. Calma aí, eu vou colocar a foto dela. Tá vendo? A carinha redonda é a minha. Mas se você olhar bem, eu vou colocar a foto do pai dela. Tá vendo? O olhinho de atriz, aquele olhinho. Esse olhinho mostra que o olho dela se parece com o olho dele. E o cabelo dela, os cabelos dela, se parecem mais com o dele, mas ao mesmo tempo tem a mesma consistência de volume que o meu. O pai dele é meio calvo, não sabemos. E também ela tem o formato do rosto redondo e a minha personalidade muito dentro da característica da personalidade dela. Então, para o Jean-Baptiste Lamarck, é a lei dos caracteres adquiridos. O que quer dizer que uma geração passa seus caracteres, ou seja, as suas características para o seu descendente. Ok? Tranquilo? Agora a próxima e mais importante, vamos cá, close. Eu vou mostrar. Vem mais pra trás, dá um look. Você vai lembrar disso como a minha bundinha negativa. Mas isso, na verdade, chama-se lei do uso e do desuso. Eu vou explicar pra vocês. Dentro de sala de aula, eu usei um exemplo pra vocês. Lei do uso e do desuso. Tia Bindá não vai pra academia, ela ainda não está fitness. Então a bundinha da tia Bindá é... Ui, que esquece, subi na câmera. Negativa. Por quê? Eu não malho, eu não exercito, a minha bundinha tende a ficar o quê? Aquele maracujazinho de gaveta. Agora, Graciane Barbosa, né? Ex-belo. Bumbum na nuca aqui, ó. A bunda da menina segura um copo. Lei do uso do desuso. A bicha malha todo dia, a bicha é regrada, come ovo, come batata doce, arroz papo. Enfim, o que acontece? A Graciane, quando ela se exercita, ela usa muito os glúteos dela, a musculatura dela pra fazer atividade. A mesma coisa acontece com o jovem quando ele é mais gordinho e ele chega na adolescência, tá com aquele pique e estica bastante e começa a ficar mais forte, mais marombado se ele for pra academia. Isso ocorre por conta da lei do uso do desuso. É um exemplo bobo, corriqueiro, mas pra gente entender que a lei do uso do desuso funciona da seguinte maneira. Ao longo de um processo de vários anos, as espécies acabam se adequando às mudanças do ambiente. Por exemplo, eu dei como exemplo pra vocês a girafa em sala de aula também. A girafa tinha um pescoço curto, mas a necessidade dela se alimentar nas folhas mais altas fez com que ela começasse a alongar o seu pescoço. A mesma coisa acontece com a cobra. Outro exemplo que antigamente, milhares e milhares de anos atrás, a cobra tinha pernas, mas a necessidade dela não era atendida pelas pernas e ela começou a rastejar. Rastejando, a serpente não precisa mais de pés. Então os pés dela foram atrofiando até que eles deixassem de existir segundo a lei do uso e do desuso. Relembrando então esse assunto que a gente vai trabalhar, nós trabalhamos então as teorias sobre criação do universo, que é a teoria criacionista, evolucionista
E também o Big Bang, que é sobre a explosão, enfim. E a lei do uso, do desuso e dos caracteres adquiridos de Lamarck, que é contemporâneo ao nosso amigo Charles Darwin, o biólogo que criou a teoria evolucionista. Aquela, né, gente, aquela coisa ridícula que eu fiz na escola, né, que a pessoa vai, tem aquela fileirinha de indivíduos que eram primatas até chegar ao indivíduo ser humano como temos hoje, não é? Então, fechou esse conteúdo, vamos pro... Lá na pré-história eu ouvi dizer que o homem é primitivo, mas vai se desenvolver. Paleolítico, pedra lascada, só caça e coleta, ainda não planta nada. Período da pedra polida, é o neolítico, sim. O homem já planta e colhe, deixou de ser nômade, enfim. Idade dos metais, veio a fundição, surge estado da civilização. E acabou a pré-história com a escrita. E a idade antiga já vem, e acabou a pré-história com a escrita. Bom, gente, essa música é uma versão do Lepo Lepo que eu peguei do História Chico Riz. Eu adoro esse canal, também é um canal de história que explica, ele é muito criativo pra criar letra. Às vezes eu crio também, mas eu não tenho muito tempo, então eu já me apostei dessa porque eu achei maravilhosa. Eu falei, gente, não vou conseguir concorrer com essa música, que ela é a síntese de tudo que é importante sobre o assunto pré-história. Vamos lá. O assunto pré-história, dentro da nossa história, ele é trabalhado com o surgimento e a evolução da espécie humana. Dentro do maior período da pré-história, nós temos o Paleolítico, também conhecido como período da Pedra Lascada. Nesse momento, o homem vai começar a perceber os seus primeiros, no início de tudo. Ele, antigamente, não sabia produzir o fogo, e aí ele vai conseguir dominar o fogo no atrito de pedras, ou ali fazendo a fricção com as mãos e madeira, e ele vai conseguir produzir o fogo. Inclusive, eu falei em sala de aula que tinha uma mitologia grega que falava muito sobre a questão do homem se apossar com o fogo que era dos deuses. Por quê? A forma natural de produção de fogo são com raios. Então, apenas os raios eram responsáveis por promover o fogo. E segundo a mitologia grega, os raios eram o quê? Um poder apenas dos deuses. E quando o homem começou a aprender a manipular o fogo, esse homem começou a ter poder que só os deuses tinham. Então, de acordo com a mitologia grega, que a gente vai trabalhar em alguns bimestres, a gente conseguiu entender o mito de Pandora, a caixa de Pandora. Pandora era uma mulher, uma menina, e aí, de repente, os deuses ofertaram ela com uma caixa e proibiu a Pandora de abrir essa caixa. Caso ela abrisse, alguma coisa poderia acontecer. Só que a Pandora não conseguiu, gente. Ela não se segurou aqui. Pandora, meu Deus, o que tem nessa caixa? Vai que tem 1 milhão? Aí ela abriu. E quando abriu a caixa, na verdade, a caixa estava cheia de maldições. E a única coisa que ficou no interior da caixa foi a esperança. Por isso que a máxima da esperança é a última que morre. É só pra poder ilustrar pra vocês que o grande feito, na verdade, no período paleolítico dos homens foi a criação ou a manipulação do fogo. Nesse período, os homens são nômades porque eles ainda não conhecem o processo de agricultura. O processo de agricultura, ele vai acontecer muito depois, assim, quando esses homens começarem a observar. Não homens, mas especificamente mulheres. Os homens saíam para as caças, caçavam animais, lutavam, eles se ponham em perigo, enquanto as mulheres ficavam no interior das cavernas protegidas com as crianças, os filhos. E nesse processo, elas começavam a manipular alimentos, frutas, e observavam que ao jogar sementes, essas sementes depois produziriam novas plantas. Aí a descoberta da agricultura e esse processo de agricultura permitiu que o homem, nesse período neolítico, ele se tornasse um homem sedentário, não precisando mais se locomover. Estando ali, agora estaria seguro. Com fogo, ele poderia afugentar os animais, com acesso à água. Musiquinha passando no carro. Música baixa, ainda bem. Então, com o fogo, o homem poderia se proteger dos animais, com acesso à água, ele poderia produzir seus alimentos e com a terra ali, produzir infinitamente alimentos para sua família e seus descendentes. Por isso, o homem se torna sedentário a partir desse processo. Não se preocupando tanto em ter que procurar lugar seguro, tendo as condições básicas, esse homem vai evoluir. Há um processo na história que entrou também, o que é o Mesolítico, é um período intermediário, mas eu não cobro esse período para vocês, porque ele é um período em transição, ele não é um período específico, como Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, então eu deixo ele de lado para que não fique mais complexo para vocês entenderem esse assunto que a gente está trabalhando. Então, finalizando, nós temos no Paleolítico, na primeira fase, o homem começa a dominar o fogo. Na segunda fase, o homem domina a agricultura e começa a se tornar um homem sedentário. E não se preocupando mais com isso, mais adiante, vai vir a Idade dos Metais. Naquele período em que o homem vai começar a exercer o poder, um homem vai começar a perceber que ele tem mais habilidade política, outro homem vai perceber que ele tem... Carro passando. Outro homem vai perceber que ele tem habilidade com ofertas aos deuses e cada um vai assumir ali dentro da sociedade a sua postura. Uns sendo os coordenadores, os mais proativos sendo os coordenadores e outros sendo mandados. Então a gente vai começar a perceber a hierarquização de uma sociedade dentro desses pequenos clãs, desses pequenos grupos, dessas pequenas tribos, principalmente que ocorreram lá há milhares e milhares de anos no continente africano, beleza? No próximo mês, lembrando, a gente vai falar sobre Mesopotâmia e também vai falar sobre Egito, que foi o berço dessas primeiras civilizações. A gente vai entender então que nesse período o homem também pintava nos interiores da caverna, usando sementes, usando alguns tipos de pedras, coisas que tivessem como uma pigmentação para deixar os seus vestígios na história. Eles faziam desenhos e esses desenhos é conhecido como arte rupestre. Arte rupestre. Um outro fator importante também pra gente lembrar nesse período, deixa eu lembrar aqui tudo, né? Assim, a fundição de metal. A fundição de metal dentro da idade dos metais, idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro, essas idades todas que eu não vou cobrar pra vocês, não há necessidade de saber esses micro detalhes da história, mas é importante vocês saberem que dentro da idade dos metais, o homem passa a fazer o quê? Dominar e fazer armas mais aprimoradas. E essas armas vão ajudar a ele a cortar alimentos, a se proteger em momentos de caça, em momentos de perigo. Então, é importante a gente entender que a idade dos metais, ela vai ter uma escala de evolução, e à medida que esses homens já estão
A partir do momento em que esses homens já são sedentários, esses homens já cultivam seus próprios alimentos e esse homem já tem um ambiente tranquilo, ele já pode se preocupar com outros fatores da sociedade. Religião especificamente não, mas uma fé, um Deus, a sua origem. Esse homem já está tranquilo para evoluir para a fase da história propriamente dita, que é quando começa a haver codificação da sua história, codificação da sua sociedade, através da escrita, através do processo de escrita. E esse primeiro processo de escrita, que é colocado aí em contexto nos livros de história, é a escrita cuneiforme pela civilização suméria. A primeira civilização que nós temos conhecimento nos livros de história sobre o surgimento do berço das civilizações lá no continente africano, a chamada Crescente Fértil. Mas isso é assunto do próximo bimestre. O importante para vocês saberem, então, definir que tá o Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. No Paleolítico, ele desenvolve o quê? O domínio do fogo. No Neolítico, ele passa a desenvolver a agricultura, e na Idade dos Metais, ele vai aprimorar as ferramentas com a fundição do ferro, ele vai começar a estabelecer algumas tribos, já que ele não precisa ficar mais fugindo, ele já tem condições básicas de se manter naquela determinada região, e aí ele vai começar a haver outras questões de hierarquização da sociedade e também a invenção de uma forma escrita, para estabelecer comunicação com a sociedade ali em que eles viviam. Ok? Encerrou? Beleza. Um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham revisado tudo, entendido o que eu falei. Lembrando que os assuntos que nós vamos trabalhar vai ser as fontes de fatos históricos, o papel de historiador, primeiro assunto da Isabela Nardoni, segundo assunto que nós vamos trabalhar então é a criação o surgimento das teorias sobre a criação do universo, a criação da espécie humana e dos animais de uma forma geral. E a gente vai ver o terceiro assunto que a gente trabalhou, a nossa querida pré-história, que é o movimento que envolve do surgimento do homem até a invenção da escrita. E eu vou encerrando por aqui, uma excelente prova pra vocês. Gratidão quem ficou até aqui. E se gostou do vídeo, por favor, gasta o dedo aí, curte pra Bindazinha, comenta aqui se você gostou, se achou que faltou alguma coisa. Se tia Bindá esqueceu alguma coisa com o TDAH dela, coloca aqui embaixo alguma coisa engraçada que você achou da nossa aula, tá bom? Um super beijo.